A versão anterior da aplicação tinha uma única página que misturava aspectos de cadastro de novos alunos no sistema com aspectos mais relacionados aos cadastros dos conceitos obtidos por esses alunos em algumas metas. Isso polui um pouco a interface com o usuário, mas internamente na estrutura do código a gente já estava começando a ver alguns problemas também, porque a gente tinha um único componente nessa aplicação e esse componente entrelaçava no seu código responsabilidades de cadastro de alunos com responsabilidade de cadastro de conceitos obtidos por esses alunos em algumas metas. Então, para melhorar essa estrutura interna do código, mas também a estrutura da apresentação da interface com o usuário, a gente vai ver uma nova versão do sistema que basicamente tem essa cara. Então, o componente principal, por onde começa a aplicação, ele tem apenas essa cara daqui, onde ele coloca o título Teaching Assistant e tem dois links, como se fosse um menu para alunos e para metas. Clicando em alunos, a gente vê aquela interface parecida, onde a gente pode cadastrar novos alunos no sistema, né, como a gente tinha antes, certo? E ao cadastrar esses alunos, a gente tem a velha lista de alunos aqui, tá? Então isso é a caracterização do que a gente tem agora para esse componente alunos. Quando a gente clicou nesse link de alunos aqui, é apresentado o componente aluno, que é responsável apenas por esse cadastro de alunos. Não mistura mais aquela ideia de cadastro dos conceitos associados às metas dos alunos. Tá? Então aqui a gente pode criar um novo aluno. Clicando no componente metas, a gente vê um novo componente bem diferente do que a gente tinha antes, né, que também mostra na tabela, mas só que está melhor configurado agora, onde ele lista os alunos com aquelas informações, mas permite ainda que a gente digite os conceitos associados a esses alunos. Tá? Então a gente tem agora dois componentes, na verdade, três componentes. O principal, que apresenta apenas um menu, que é responsável por essa parte de cima do que a gente está vendo aqui nessa tela. E nesse caso aqui, responsável por essa visualização, pela renderização dessa parte de baixo da tela, a gente tem o componente de metas. Clicando aqui em alunos, de novo, aqui em cima a gente tem o componente que é responsável, que é o principal, responsável apenas por apresentar o título da aplicação e o menu. E aqui embaixo é o que a gente tem do componente de alunos, que é responsável pelo cadastro de alunos. Então vamos ver como a gente teve que modificar o código para obter essa nova configuração da interface com o usuário e internamente também na estruturação do código. A gente clicar aqui no commit de modularização, a gente tem acesso a várias mudanças, então foram mudados 11 arquivos, então é uma mudança mais substancial do que o que a gente tinha visto até agora. Então, no aluno service, a gente acrescentou apenas um novo método, getAlunos, que retorna a lista de alunos atualmente cadastrada no sistema. Certo? Nessa implementação, bem simples, a gente não está imaginando que vai ter muitos alunos cadastrados numa determinada turma desse sistema, então a gente está retornando todos os alunos que estavam cadastrados num único array. Numa implementação em que a gente tivesse um grande número de alunos por turma, a gente teria que mudar essa implementação para, ao invés de retornar todos os alunos, apenas retornar parte dos alunos progressivamente num esquema de paginação, onde quando o método é chamado pela primeira vez, ele retorna os 20 primeiros alunos, depois os outros 20 alunos e assim por diante. Tá? Então nessa implementação daqui a gente retorna um array de alunos que basicamente tem todos os elementos que estão cadastrados no sistema. Agora note que na hora de colocar os elementos que vão ser retornados nesse array resultado, a gente clona eles. Isso é para simular justamente o funcionamento de um servidor efetivo. Quando a gente pedir ao servidor a lista de alunos cadastrados, o que vai voltar para o cliente, para a interface com o usuário,
é apenas o conteúdo desses objetos, não a referência para esses objetos. Tá? Então aqui a gente quer simular o mesmo efeito, a gente retorna clone dos objetos. Se a gente retornasse o objeto diretamente, na verdade a gente estaria retornando a referência, e qualquer mudança feita no cliente, que é quem vai pegar essa lista de alunos, qualquer mudança feita no cliente em cima desses objetos retornados teria efeito nos objetos que estão cadastrados. Então a gente não quer esse tipo de comportamento, a gente quer que o aluno que seja devolvido pelo cliente seja apenas uma cópia do que estava armazenado no sistema. Essa cópia vai ser eventualmente modificada pela interface com o usuário, mas aí a interface com o usuário tem que chamar o método atualizar do service para então armazenar as mudanças feitas. A gente não quer que essa mudança feita automaticamente seja armazenada no array de alunos cadastrados no sistema que é gerenciado por esse service, porque na prática, quando a gente estiver trabalhando com um servidor, isso não vai acontecer. Tá? Então essa foi uma mudança que a gente consegue retornar a lista de alunos. Depois a gente vai entender por que a gente precisou desse método, tá? E aqui a gente vê que a gente tem um novo componente. Antes a gente tinha um único componente app, agora a gente tem um componente alunos. Certo? Então esse componente é responsável, como a gente viu, pela renderização dos campos usados para cadastro de alunos e pela lista de alunos cadastrados. Então aqui tem o CSS dele, que a gente basicamente herdou do componente anterior. A gente já viu esse código em outras versões do sistema, em outros commits explicados anteriormente. O HTML também, aqui a gente vê que ele tem basicamente o que a gente tinha até aqui no componente do commit anterior, e aqui a gente volta com a lista, agora organizada em forma de tabela, certo? Mas com estrutura similar à anterior, só que apenas apresentando o nome, CPF e e-mail. Tá? Sem os campos para digitar os conceitos obtidos por cada aluno nas suas metas. Tá? Então isso é basicamente uma versão que a gente tinha anterior do sistema, só que isso estava implementado no componente app. Agora a gente mudou esse código, moveu esse código do componente, dos arquivos do componente app para arquivos correspondentes de HTML, CSS do componente alunos. Mesma coisa acontece com o arquivo TypeScript desse componente alunos, né? Então a gente vê que ele tem basicamente código que a gente já explicou antes, que é a representação de um aluno no estado. Então o estado é formado por esse aluno que a gente está vendo aí. Ele é responsável por guardar as informações que estão sendo digitadas nos campos de texto lá na interface com o usuário, e o array de alunos, que é responsável por guardar também no estado do componente as informações que são listadas pelo HTML na lista de alunos cadastrados no sistema. E o CPF duplicado, que a gente já explicou também antes. Então, de novo, isso é um código que já existia até aqui, que a gente já tinha visto no componente de commits anteriores, só que agora a gente moveu esse código que estava no componente principal para o componente de alunos. Então a única novidade nessa classe daqui é o método ngOnInit. Esse é um método que, quando ele é declarado por um componente, toda vez que o componente é inicializado na interface com o usuário, o framework Angular automaticamente invoca esse método e executa ele. Tá? Nesse caso em particular, a execução vai inicializar o estado alunos, que é o array de alunos que tem que ser listado pelo componente no HTML, vai inicializar não com vazio, como era feito antes, que era inicializado com um array vazio. Agora ele vai inicializar com um array que estiver armazenado lá no serviço. Então esse método getAlunos, como a gente viu ainda agora, ele retorna todos os alunos que estão cadastrados, retorna isso no novo array, retorna os clones desses alunos, na verdade. Então a gente vai armazenar isso localmente no estado, que é para que o HTML possa ter acesso à lista de alunos cadastrados e assim renderizar ela na tela.
Tá? Então a gente está fazendo isso daqui porque como a gente vai ter dois componentes, o componente de metas e o componente de alunos, os dois componentes vão precisar ter a sua lista de alunos. Só que a gente não quer que essas listas sejam diferentes. Então ao invés de cada um manter a sua lista de alunos independentes, toda vez que eles são renderizados, eles pegam a lista de alunos atual que está no serviço, que é a lista de alunos que foram cadastrados até agora no sistema. Da mesma forma, aqui na criação de alunos, né, toda vez que um novo aluno é cadastrado, como antes, a gente envia esse aluno para o serviço. Então, quando a gente passa para o componente de metas, o componente de metas também vai pedir a lista de alunos que está no serviço e já vai pegar esse novo aluno cadastrado. Então, isso é o componente de alunos. Se a gente for olhar agora o componente principal, que é o app, que é o que a gente tinha, né, no CSS não tem mais nada agora, porque a gente basicamente deu uma limpada grande nele. E no HTML dele, o que a gente tem agora ainda mantém o título, o Teaching Assistant, o header 1, certo? Mas agora não tem mais o header 2, porque isso daí fica de responsabilidade do componente alunos. O que a gente tem é simplesmente aqui um componente, um elemento HTML de navegação, onde ele apresenta o texto alunos e metas com links, e clicando no link alunos a gente vai para o componente de alunos e aqui a gente vai para o componente de metas, tá? Isso depende dessas rotas, né, que são formas de associar URLs como essa, /metas, a componentes. Isso vai ter que ser definido depois lá embaixo aqui, ó, no módulo que define essa aplicação. Então no módulo a gente vê que temos três componentes, app component, metas e alunos. Antes só tinha um único componente, né? E a gente está vendo também que tem uma definição de rotas. Então a URL /metas, né, ela invoca e é o componente de metas, e a URL alunos invoca o componente de alunos. Tá? Então isso é basicamente a mudança feita no módulo para dizer agora os novos componentes e as rotas a serem seguidas, caso no HTML a gente faça referência a /metas, apresenta o componente metas component. Caso a gente faça referência a /alunos no HTML, a gente renderiza o componente de alunos. Então, voltando agora para o componente, a gente vê justamente por que a gente pôde colocar essas URLs aqui, pela definição delas nos módulos. Aqui a gente pode ir agora para o componente de metas. O CSS dele faz aquela melhor visualização do componente de metas, da tabela que tem os campos de texto para digitar as metas, né? O HTML é basicamente o que a gente tinha antes em componentes anteriores, uma única tabela com seus cabeçalhos, né? Informações sobre nome, CPF e e-mail, e depois os campos de texto para a digitação das metas de requisitos e de gerência de configuração. Componente de metas, o TypeScript dele também é basicamente código que a gente tinha similar em outras versões da aplicação, só que ele também tem o ng-on-init. O único estado dele é o array de alunos, que a gente lista na tabela de metas, né? E toda vez que o componente é inicializado, ele automaticamente inicializa, o Angular automaticamente inicializa o array de alunos, pegando essas informações do que estiver no serviço.